Eu aposto que você já atendeu clientes que estavam com a micropigmentação acinzentada, ou até mesmo que alguns procedimentos seus a longo prazo também tenham ficado acinzentados. Então vamos entender por que isso acontece. O primeiro fator, que é um dos maiores erros da micropigmentação, é a profundidade. Então quando a gente atinge camadas muito profundas, quando a nossa agulha perfura e implanta a tinta de forma muito profunda, sim, o nosso procedimento vai ficar chumbado e vai ficar com aspecto acinzentado. Isso acontece em função da interferência visual das camadas superiores de onde o meu pigmento está. Para a gente entender isso melhor, eu vou trazer uma analogia sobre a água do mar ou a água da piscina. Então, por exemplo, assim, quando a gente está bem na beirada da piscina, né, ou do mar, e a gente enxerga, a gente observa os nossos pés, a gente consegue observar de forma mais nítida tanto a cor quanto o formato, né? Bom, conforme a gente vai entrando cada vez mais, o nosso pé vai ficando mais escuro e a água vai deixando ele menos nítido, mais turvo. Por que isso acontece? Em função da interferência, principalmente da passagem de luz. Então, quanto mais profundo eu entrei na água, mais água eu tinha, menos luz passou para que eu conseguisse observar o meu pé, porque a cor é luz. Então, para eu ter uma fidelidade de cor e conseguir observar a cor, eu preciso de luz. Se eu não tenho passagem de luz, eu não consigo visualizar a cor. E é isso que acontece, então, na micropigmentação. Quanto mais profundo, mais camadas, eu vou ter mais interferência dessas camadas, menos luz vai passar. Independente da cor que eu escolher, eu posso ter escolhido um marrom mais aquecido, eu não vou ter essa passagem de luz. Então, o meu pigmento, a minha tinta, o meu procedimento vai ficar com esse aspecto acinzentado, com esse aspecto chumbado. E além disso, a gente vai ter uma expansão da tinta. O grande problema aqui é que esse procedimento vai se tornar praticamente uma tatuagem, vai se tornar praticamente definitivo. Então, muito cuidado na hora de micropigmentar para não atingir camadas muito profundas, para que o seu procedimento não fique acinzentado e também não se torne um procedimento definitivo. E o segundo fator é o tipo de tinta que eu vou utilizar. Normalmente, as tintas que vão ficar mais acinzentadas a longo prazo são as tintas orgânicas. E quando a gente fala de colorimetria e pigmentologia, a gente está falando do estudo das cores e dos pigmentos. Infelizmente, não existe um pigmento. O que é o pigmento? É o pó que dá a cor para o nosso procedimento. Não existe um pigmento que seja um marrom e muito menos várias nuances de pigmentos marrons. Então, o que a indústria faz? Ela pega algumas cores que podem ser introduzidas no nosso corpo sem causar toxicidade, mistura e vai criando então as nuances de marrons que a gente conhece no mercado. Mas cada cor tem uma característica química diferente, ou seja, tem uma molécula diferente. Então o meu corpo vai absorvendo essas cores também de forma diferente. E quando a gente fala de química orgânica, nós estamos falando basicamente dessas 4 cores aqui, que compõem as tintas orgânicas. Então, a gente tem o vermelho, o amarelo, o laranja e o preto. E o preto, independente da quantidade que ele estiver, ele tem uma altíssima durabilidade no meu organismo. Ele vai durar muito além de todas as outras cores. Então, se eu não trabalhar da forma correta, o que vai acontecer? A longo prazo, o meu corpo vai absorvendo as outras cores e o que vai restar é o preto, o carbon black. E aí sim, por isso que eu vou ter esse visual de um procedimento acinzentado. E eu não estou falando que não é interessante usar tinta orgânica, que não é bom utilizar a tinta orgânica, que toda tinta orgânica vai deixar o procedimento cinza a longo prazo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter muito cuidado ao utilizar tintas orgânicas, porque além delas terem uma durabilidade maior do que tintas inorgânicas, por exemplo, o Carbon Black, ele tem uma altíssima durabilidade, uma altíssima fixação. Então sim, eu posso trabalhar com tinta orgânica, mas eu preciso ter muito cuidado, tanto na escolha da cor, quanto na implantação.
Eu preciso trabalhar de forma superficial, sem muita saturação de cor, trabalhar com tintas orgânicas mais aquecidas e aí sim, então, eu vou trabalhar de forma segura. E se a cliente chega então com essa sobrancelha, com essa micropigmentação acinzentada, é possível a gente trabalhar em cima? É possível a gente corrigir? Você precisa avaliar, porque terão 3 casos que podem acontecer. Então, se esse cinza está muito clarinho, o procedimento quase sumiu por completo, está com um leve residual acinzentado, nós estamos falando aqui de corrigir, né, de cobrir com a técnica shading, não tem problema nenhum, você pode fazer o seu procedimento normalmente, que a própria técnica já vai fazer essa cobertura desse acinzentado. Porém, se esse acinzentado estiver um pouquinho mais marcadinho, mas também, né, não de forma extrema, aí é necessário a gente fazer uma correção de cor. Porém, também muito cuidado com a correção de cor. Isso pode ser um assunto para um próximo vídeo, porque a correção de cor de hoje pode ser um problema futuro amanhã. Então, muito cuidado ao realizar correções, neutralizações de cores. Mas se esse cinza estiver bem marcado, bem chumbado, que a gente observa que é um erro também de profundidade, tem muita saturação, muito acúmulo de tinta, aí sim é necessário a gente encaminhar para uma remoção. E se além de cinza, ela ainda estiver com o design inadequado, então, por exemplo, um design que não está harmonioso, um design que foge muito do desenho natural da sobrancelha dessa cliente, também eu indico remover. Eu gosto sempre de explicar para as minhas clientes que vale mais a pena a gente remover, na maioria dos casos, do que trabalhar em cima desse procedimento. Porque quando a gente trabalha em cima de um procedimento que já não está legal, dificilmente eu vou conseguir realmente entregar um resultado natural, moderno e harmônico. Então, por isso a gente remove esse procedimento e aí sim consegue trabalhar novamente e entregar realmente um resultado de excelência para ela.